Boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós viemos aqui nesta noite louvar o nosso Deus, o nosso general, que é Cristo, né? E a Ele que é digno do nosso louvor. Ele é único e é merecedor de todo o nosso louvor. Eu convido a todos a se colocarem de pé para que entoemos cânticos de louvor a Cristo. O canto da vitória.
cântico que fala pelo menos 3 coisas que todos nós queremos e gostamos. Todos gostamos de paz. Todos gostamos de amor. E todos gostamos de promessa cumprida. E esse cântico fala que todas essas coisas nós podemos receber do nosso Senhor. A paz vem do Senhor. Ele nos cobre de amor. E conforme nós caminhamos com Ele, nós vamos vendo ao longo da nossa caminhada as promessas bíblicas cumpridas. Então vamos cantar, desejando mais ainda essas coisas e fazendo essas coisas acontecerem, se cumprirem na nossa vida, através dessa caminhada com Deus. Pode se sentar. E nesse próximo cântico agora, nós vamos ver a promessa que Deus cumpriu, né? Entregando o seu Filho Jesus em favor de cada um de nós. E que esse amor possa ser espelhado através das nossas vidas. Passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a mim eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei.
Vamos orar. Ó Deus, louvamos muito o Teu nome, porque o Senhor nos amou de uma forma incompreensível para a nossa mente humana. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos conhece e nos chama pelo nome. Como é gostoso ter essa confiança no Senhor. Como é gostoso, ó Pai, poder saber que o Senhor nos chamou para Ti. Melhor ainda é quando nós aceitamos esse chamado, reconhecemos a voz do nosso Senhor, a voz do nosso pastor que cuida de nós, mesmo que andemos por vales escuros, mesmo que andemos por caminhos traiçoeiros, mas sabendo que o Senhor está ao nosso lado, isso é confortante na nossa vida. E nós declaramos que temos essa certeza, ó Pai, que o Teu Espírito Santo que mora em nós, caminha conosco, nos dirige, nos guia. Muito obrigado, ó Deus, por esse amor imensurável. Muito obrigado pela paz que vem do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, ó Pai, pelas promessas que são infalíveis, que as promessas bíblicas que o Senhor cumpre. No nome de Jesus, aceita este louvor, aceita esse nosso culto de louvor e adoração ao Senhor no primeiro dia desta semana. E nos guarde durante todos os dias da semana. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Gostaria que todos abrissem as Bíblias nos Salmos 16. Nós vamos ler do versículo 7 ao 11. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até à noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Aparentemente aqui, Davi está passando por alguma aflição, pois a gente percebe, se você ler o Salmo todo, a gente percebe que ele pede no início que o Senhor o guarde. E aí, depois que ele pede dele pedir que o Senhor o guarde, ele faz uma reflexão acerca das bênçãos do povo de Deus. Segue dizendo que o Senhor é a porção da sua herança. É interessante essa fala, né? O Senhor é a porção da minha herança. Ele entende que tem como herança o próprio Deus. Isso porque as 12 tribos de Israel, quando foram para a terra prometida, receberam cada uma bens materiais, bens terrenos. A tribo de Levi, os levitas, receberam o próprio Deus como herança. Então essa era a porção da herança dos levitas. Por isso que Davi fala que Deus é a porção da herança dele, né? E nesse momento de aflição, ele reconhece que não possui nenhum outro bem, que o maior bem que ele possui é o Senhor, né? Deus, irmãos, é uma herança que não pode ser tirada de nós. É importante a gente ter isso dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Então, o nosso verdadeiro apego deve ser no Senhor. Davi também se mostra grato a Deus por ter nascido em um ambiente onde o Senhor é adorado. E nós hoje também que estamos aqui, temos esse privilégio, né? Nossos filhos têm o privilégio de nascer num lar onde o Senhor é adorado.
né, e não outros deuses. Aí no verso 7 ele fala, né, que é quando a gente começa a nossa leitura. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Em algumas versões diz, os meus rins me ensinam, né? A Bíblia faz associações desses dois órgãos às nossas emoções. Então, neste caso, a gente pode entender que está relacionado à nossa autoconsciência, né? Uma vez que ele bendiz ao Senhor que o aconselha. Diz que estando o Senhor à sua direita, ele não será abalado, né? E aí, depois de fazer toda essa reflexão, ele vem e fala sobre a morte. Pois não deixará a minha alma na morte. Em algumas versões da Bíblia diz no Seol. Seol significa sepultura, o lugar onde o corpo é enterrado mesmo, né? Então, o Senhor não deixará a nossa alma lá, né? O Senhor nos fará ver caminhos de vida. No verso 11 ele fala, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Então, irmãos, na presença do Senhor nós encontramos alegria plena e podemos experimentar as delícias da sua presença pela eternidade, não é só aqui na nossa vida terrena. Então, o pastor Walter colocou na liturgia, aquele que confia no Senhor tem segurança, alegria e esperança de vida eterna. Essa é a nossa esperança, irmãos. Então, nós temos esperança de que os nossos queridos que se foram estão com o Senhor, né? E por isso, nesse momento, nós vamos orar pelas famílias que estão enlutadas, pela família da nossa irmã Irsema, que perdeu seu irmão esta semana, e também pelas vítimas das enchentes de São Paulo. Eu gostaria de chamar a nossa irmã Miriam para vir aqui fazer essa oração para nós. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai que estás nos céus, te damos graças, ó Pai, por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Porque, como o salmista fala, somente, Senhor, em ti a nossa vida está em delícia plenamente. Ó Pai, como o Senhor tem sido maravilhoso para nós. Grandes coisas tem feito o Senhor, por isso estamos alegres. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Pai, sabemos das dificuldades, ó Pai, que muitos irmãos têm passado, Senhor, com essas chuvas, ó Pai. Sabemos das necessidades da chuva, ó Pai, mas muitas vezes ela vem forte, Senhor, e muitos dos nossos irmãos, ó Pai, perdem sua casa, perdem, Senhor, seus entes queridos, ó Pai. Sê tu, Senhor, o consolo, Senhor. Sê tu a força, Senhor, para eles reconstruírem, Senhor, as tuas vidas, ó Pai. Ó Pai, e que sempre haja pessoas, ó Pai, que o Senhor mande para confortar esses corações. Ó bendito Pai que estás nos céus, perdemos muitas pessoas, ó Pai, nestes dias, ó Pai. Muitas pessoas pela Covid, Senhor, e o irmão Irsema partiu, Senhor, porque o Senhor o chamou. Pedimos, ó Pai, conforte, Senhor, o coração de todos os familiares, ó Pai. Ó Pai amado, e fica conosco, Senhor, que esse culto possa ser renovador para cada um e que as nossas forças, ó Pai, estejam em Ti. Tudo nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de convidar a equipe musical para nós entoarmos o hino 182.
pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Nós vamos agora para o momento em que vamos ouvir a palavra do Senhor. Para as crianças de 1 a 6 anos, quem levará a mensagem será a Lisley e Michele. E as crianças de 7 a 11 anos, a Débora e a Romilda. E para os demais, nós, o reverendo Ricardo. Eu gostaria de chamar o presbítero Nivaldo para fazer uma oração de iluminação neste momento. As crianças podem vir até aqui à frente. Senhor, louvamos e adoramos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor sempre tem uma palavra para nós, ó Deus, uma palavra de consolo, de conforto, de esperança, uma palavra de ensino, enfim, ó Pai, o Senhor nos acolhe e providencia para nós tudo de melhor para as nossas vidas, ó Pai. E agora, ó Pai, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, toca a nossa mente, ó Pai, para que possamos entender, para que possamos compreender e que tudo que aprendermos, ó Deus, possa descer ao nosso coração, ó Pai, e nos quebrantar para vivermos uma vida digna de honra e de louvor ao Teu nome, ó Deus. Que o Senhor use cada um que se preparou, que o Senhor possa falar às crianças e a nós aqui no templo, ó Pai. Que o Senhor possa ministrar a Tua palavra e que possamos ser abençoados por ela nesta noite, ó Deus. Assim oramos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Tem sido um desafio pregar todo domingo. O pastor Walter está fazendo falta. Mas tem uma vantagem, é que eu posso tirar máscara um pouquinho. É apavorante, né, ficar com essa máscara. Mas ainda precisamos tomar cuidado, ainda precisamos tomar as providências devidas, cuidar de nós, dos nossos queridos, ajudar a nossa sociedade, né? Nos cuidando dos outros também, preservando a saúde de todos. Se Deus quiser, logo mais a gente vence esse tempo de pandemia. Se Deus quiser, em nome de Jesus, estamos caminhando para isso, né? Estamos mais imunes, nosso corpo está ficando mais preparado. Graças a Deus, estamos caminhando nesse sentido. Meus irmãos, tenho conversado com vocês a respeito desse tema, conhecendo a Deus. Você conhece a Deus? Quem é Deus? Quem é Deus para você? Mas eu gostaria que você não conhecesse a Deus só de ouvir falar.
Às vezes a gente tem esse costume, né, de achar muito linda a experiência que os outros têm com Deus. Mas e a sua experiência com Deus? Tenha a sua experiência com Deus. Conheça a Deus profundamente, se aproxime dele, tenha intimidade com Deus, mas não conheça a Deus só de ouvir falar, só com base na experiência dos outros. Tenha a sua experiência. Hoje nós vamos falar sobre conhecendo a Deus, conhecendo o Deus eterno. Você conhece o Deus que é eterno? Já falamos sobre o Deus da aliança, falamos sobre o Deus que é santo, que é servo, que é sábio, que tem toda a sabedoria. E hoje vamos falar sobre o Deus que é eterno. Você sabia disso, que Deus é eterno? A gente já começa falando sobre a eternidade, a gente já fica assim um pouco sem saber, né, o que é a eternidade, porque foge ao nosso conhecimento, foge à nossa capacidade. Esses dias a Helena falou assim para mim, a Helena minha mais nova, né? Falou assim para mim: papai, quando que Deus nasceu? Chupa essa manga, né? Como é que você responde isso para o teu filho? Quando que Deus nasceu? Nós tivemos, né, que dar uns contornos ali e falar: filha, Deus não nasceu. Olha como é que é difícil a gente pensar num Deus que é eterno. Na nossa cabeça tudo tem que ter um começo, tudo tem que ter um fim. E como é que você explica isso para uma criança? Que Deus é eterno. Eu queria falar para você hoje, para nós juntos conhecermos um pouquinho mais esse Deus que é eterno. Que é eterno. E para isso eu convido você para abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Pode abrir a sua Bíblia, pode abrir o celular, pode abrir o tablet também, né? Mas fecha o Facebook, se desliga um pouquinho do WhatsApp, usa o celular agora para a gente consultar a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, eu leio com vocês a partir do versículo 16. Nós vamos basear nossa meditação, nossa reflexão nesses 3 versículos, a partir do versículo 16, e eu vou pedir que você mantenha sua Bíblia aberta. Eu vou fazer algumas citações de alguns textos bíblicos para ajudar a nossa reflexão. Eu peço que você me acompanhe ouvindo a leitura que eu vou fazer, não vai precisar você abrir todos os textos, mas o texto que nós vamos recorrer, peço que você mantenha aberto aí em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16, que diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Meus irmãos, antes da gente entrar com mais profundidade nesse texto, eu queria compartilhar algumas verdades com você que a Bíblia nos ensina. A primeira verdade é que Deus é eterno. Deus é eterno. Deus não teve um começo. Deus não vai ter um fim. Na nossa matemática isso não cabe, né? Na nossa lógica a gente pira, porque a gente não entende isso. Como é que funciona isso? A Bíblia diz que Deus é eterno. Que Deus não se prende ao nosso tempo, mas que Deus transcende a nossa realidade. Por exemplo, Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Ele está dizendo que esse Deus que é eterno, que é o Criador de todas as coisas, tem poder, trabalha, não se cansa e ainda abençoa o seu povo.
esse Deus que é eterno. Isaías 9, 6 é um texto maravilhoso que fala de Jesus, uma profecia falando de Jesus. E lá, nesse texto, fala que viria um rei que seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Fala que Jesus é o Pai da eternidade. No Salmo 10, 16, o salmista diz assim: o Senhor é Rei eterno. E a gente poderia aqui, meus irmãos, enumerar vários textos onde a Bíblia nos ensina que Deus é eterno, que Deus não teve começo, não terá fim. Ele transcende a nossa realidade temporal, a nossa lógica de existência. Deus é maior do que tudo isso. Deus é eterno. E eu pergunto, você crê que Deus é eterno? Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, meus irmãos, é que nós perdemos a eternidade. É uma notícia triste. É uma verdade triste, mas é uma verdade. Você sabia que eu e você fomos criados para a eternidade? Por isso que morrer é tão ruim para nós, é tão difícil. Por isso que a gente sofre tanto com a realidade da morte. Nós não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver eternamente com Deus. Por isso nós sofremos tanto ao encarar a morte. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 3, o texto diz assim que Deus falando, que do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. E Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. A morte nos roubou a boa realidade da eternidade com Deus. Nós perdemos, meus irmãos, a eternidade por causa do pecado, por causa da morte. Que notícia triste, mas é uma verdade. É uma verdade. A terceira verdade que eu queria compartilhar com vocês, se a segunda foi uma notícia ruim, a terceira é uma notícia maravilhosa. Maravilhosa. Que é a seguinte: a eternidade é novamente uma possibilidade para nós, meus irmãos, em Cristo Jesus. A eternidade é mais uma vez uma possibilidade para nós, em Cristo Jesus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que notícia maravilhosa, que verdade fantástica para as nossas vidas. Nós temos mais uma vez acesso à vida eterna em Jesus Cristo. Essa notícia é maravilhosa. Nós lemos, ou citamos aqui, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas esse versículo continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se por um lado o pecado nos rouba a eternidade, nos tira essa bênção, esse privilégio de viver para sempre ao lado de Deus, na companhia de Deus, Jesus restaura esse status, essa possibilidade de vivermos eternamente com o Pai, com o Criador. É uma notícia maravilhosa. Maravilhosa. João, Evangelho de João, capítulo 6, 47, diz assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É Jesus dizendo que há novamente um caminho para a vida eterna, e esse caminho é Ele. É Ele. É tendo fé em Jesus que nós temos vida eterna. E uma última citação, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25,
o João diz assim: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, meus irmãos, a Bíblia também traz essa terceira verdade para nós. Primeira, que Deus é eterno. Segunda, que nós fomos criados para viver eternamente com Deus, mas perdemos a eternidade. A terceira, que Jesus restaura a possibilidade da gente viver eternamente, mais uma vez. Notícia maravilhosa. E a quarta e última verdade que eu gostaria de basear no texto que nós lemos é que a eternidade traz uma nova perspectiva de vida. Se nós cremos em Jesus, se nós temos a esperança da vida eterna, nós não podemos viver do mesmo jeito que vivíamos. Nós temos uma perspectiva nova, uma esperança nova. Nós temos algo a mais que não tínhamos. Nós temos acesso a algo que não era possível, mas Jesus fez possível. Jesus fez possível. Então essa é a quarta verdade, a eternidade traz uma nova perspectiva de vida. Como que a gente vive agora? Com essa nova realidade de termos acesso à vida eterna em Cristo Jesus. A essa notícia maravilhosa. Então eu compartilho com vocês como que nós vivemos essa nova perspectiva. Primeira coisa, a eternidade faz a gente encarar a morte de um jeito diferente. Olha o que diz o versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, sabe o que isso quer dizer? Essa palavra corromper é morrer. Mesmo que o nosso corpo morra, ainda há esperança. E eu queria fazer uma pergunta para você: como é que você lida com essa realidade da morte? Nós estamos vivendo a pandemia e parece que a gente está até acostumando, né? Falar sobre morte, contar que alguém morreu. Quando não é pandemia, é algum outro motivo que nos assusta. Nesses últimos dias tivemos várias notícias a respeito de pessoas queridas que partiram, outras que não conhecemos, mas que também queridas para outras pessoas que partiram. Como é que você lida com a morte dos outros e com a sua partida? Qual é a sua perspectiva para lidar com isso? Você tem alguma esperança? Ou na sua cabeça morreu, acabou? Como que a gente lida com isso? Pois a vida eterna que nós temos em Jesus traz uma nova perspectiva, traz um jeito novo da gente enxergar a vida, enxergar a morte, encarar a vida, encarar a morte. Se cremos em Jesus, se cremos na vida eterna, não podemos temer mais a morte. Quem não tem receio da morte? A gente tem receio, né? Em junho do ano passado nós tivemos Covid lá em casa. Meus irmãos, nós ficamos tão mal, eu e a Adriana, que nós pensamos que poderíamos partir. Porque foi pesado, foi duro. Bateu na trave. A gente lida com essa realidade, vez ou outra, né? Estamos lidando com essa realidade no tempo da pandemia. Alguns outros irmãos lutando com outras doenças, com outros problemas, né? Mas você sabe, né, que nós estamos morrendo. Nós caminhamos para esse desfecho. Agora eu pergunto para você, é o fim? O seu último endereço vai ser uma sepultura gelada e vazia? Em Jesus nós temos a esperança de que não é o fim. Não é o fim.
Outro dia alguém perguntou assim para mim, perguntou não, falou, e é um clichê, quase todo mundo fala, né? A única certeza que a gente tem é a... Não é um clichê? Você já não ouviu alguém falar isso? A única certeza que a gente tem é a morte. Meus irmãos, em Cristo Jesus, a única certeza que nós temos é a vida, não é a morte. Se a única certeza que você tem é a morte, eu digo que você é a pessoa mais infeliz do mundo. Paulo falou isso, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa fé se limita somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que delícia, meus irmãos, nós podermos ter a esperança de que a morte não é o fim. A vida eterna em Jesus traz essa perspectiva. O Deus que é eterno quer que a gente tenha essa esperança da vida eterna. Como você lida com a morte? Com medo? Com receio? Contando os dias? Tentando comprar creme para se esconder, né? Tentar achar que não tá chegando, né? Que o tempo não está passando. A eternidade, meus irmãos, nos faz encarar a morte numa outra perspectiva. Uma outra perspectiva. Ao contrário disso, o versículo 16 diz que nós não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que o nosso corpo caminhe para a morte, nós não desanimamos, porque o nosso homem interior se renova de dia em dia. Tem esperança, nossa vida está nas mãos de Jesus, o Senhor da vida, o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Então creia, meu irmão, minha irmã, creia na vida eterna, em Jesus. Não tema mais a morte. Não viva nessa perspectiva infeliz de achar que a vida termina por aqui mesmo. Tem mais, tem coisa melhor. Um outro versículo para a gente encerrar esse ponto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus... Vocês conhecem o versículo, né? Você crê nisso? Se você crê na vida eterna, crê em Jesus, o Filho de Deus, crê no Pai da eternidade, você vive a sua vida numa outra perspectiva, você encara a morte numa outra perspectiva. Segundo o ensinamento que nós temos, né, nessa verdade aqui, está no versículo 17, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo é ousado aqui, né? Paulo está falando, olha, esses problemas que a gente vive aqui nesse mundo, nessa vida, é pequenininho, é passageiro, é leve, é momentâneo. Parece que a perspectiva que a gente tem não é essa, né? Parece que a gente pensa ao contrário. Fala, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver o mundo desse problema, esse tamanho desse problema? Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Como que eu me livro desse problemão? Paulo está trazendo uma perspectiva para quem crê em Jesus, para quem vive na esperança da eternidade, da vida eterna. Os problemas aqui são passageiros, são momentâneos. Não há comparação, meus irmãos, com o que tem preparado para nós depois. As lágrimas que a gente pode colher aqui ao longo da nossa vida, não tem como a gente comparar com o sorriso que nós teremos no rosto ao lado de Jesus. Não tem, meus irmãos. Não tem como comparar. A não ser que você não creia em Jesus, não creia na vida eterna. Aí a gente vai ter que ficar só com as lágrimas dessa vida. Você crê, meu irmão? Minha irmã? Que o que Deus está preparando para nós é incomparável. Se nós pensarmos na glória que nos espera, que nos aguarda, na presença do Deus eterno,
os problemas de hoje ficam pequenininhos. Agora, se a gente não tem esperança nenhuma para o futuro, a gente tem que enfrentar problemas gigantes, né? Problemas gigantes. Essa é a segunda lição, meus irmãos. A eternidade nos faz encarar os problemas com uma outra perspectiva. É passageiro, é leve, é momentâneo. Nós vamos vencer. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que notícia maravilhosa. Você crê nisso? A última lição que eu compartilho com vocês está no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, a realidade da eternidade, da vida eterna que nós temos em Jesus, faz a gente redefinir os nossos valores. Redefinir os nossos valores. Paulo está dizendo aqui, olha, quando a gente tem uma visão muito terrena, muito humana, a gente vai correr atrás de coisas humanas. Não significa que está errado a gente trabalhar, a gente ganhar dinheiro, a gente ter um bom carro, uma boa casa, não está nada errado. A questão é, isso é o mais importante na nossa vida? Para quem vive na perspectiva da eternidade, não é o mais importante. O mais importante são as coisas que são eternas. Você tem investido em coisas eternas? Aí você vai me perguntar, pastor, eu não sei o que é eterno, não. Pois eu digo para você o que é eterno. Eterno, meus irmãos, é a gente investir, por exemplo, na família, nas amizades, no amor, no respeito, na solidariedade, no auxílio mútuo, na justiça, na igualdade. Esses valores são eternos. Quando a gente vive uma vida fora da perspectiva da eternidade, a gente corre atrás de coisas passageiras, momentâneas, que a gente acha que são importantes, mas quando a gente se encontra com o Deus eterno, a gente descobre que não são tão importantes. A gente ganha uma nova perspectiva. E a gente vê, nossa, eu estou correndo atrás de coisa que não é o mais importante. Então, meus irmãos, com Jesus, com a certeza da vida eterna, nós vivemos em busca de outras riquezas. Riquezas muito maiores, muito maiores. A gente continua trabalhando, a gente continua lutando, a gente continua conquistando, mas a gente coloca essas prioridades na nossa vida. A gente trabalha, mas não abre mão da família. A gente corre atrás do dinheiro, mas a gente não abre mão do amigo, de estender a mão para quem precisa. Essa é a perspectiva da eternidade para nós. Redefinir os nossos valores, a nossa visão, as nossas prioridades. A gente vai passar a investir mais na família, na fé, na amizade, na igualdade, na justiça, no amor, na paz. Como nós cantamos aqui, a Daça nos falou, que nós queremos, desejamos a paz, o amor. Quais são as nossas prioridades? Nós estamos investindo em coisas eternas ou em coisas passageiras? O nosso tempo, nós focamos naquilo que é mais importante, naquilo que é eterno, que é durável, ou em coisas que a traça e a ferrugem
corroem. Essa é a perspectiva da eternidade para nós, meus irmãos. A gente se atentar para as coisas que a gente não vê. Olha só que interessante. As coisas eternas a gente não vê, a gente não põe a mão, é abstrato, não é concreto. Talvez por isso a gente não valorize, né? A gente gosta de pôr a mão, né? A gente gosta daquilo, né? O celular, né? Que a gente toca, põe a mão, vê. Jesus ensina a gente a valorizar o que a gente não vê. Que é justamente isso. A justiça, a igualdade, o respeito, o amor, a mansidão, a paciência, a tolerância, a paz, a família, enfim. Já comentei aqui na igreja que o pastor Roberto, do nosso presbitério, ele sempre manda um e-mail e no finalzinho do e-mail ele escreve uma frase. E eu gosto muito da frase, ouvi a primeira vez com ele. Ele diz assim na frase, no finalzinho do e-mail dele, assim, ó: em Cristo Jesus somos amigos eternos. Em Cristo Jesus somos amigos eternos. Você já parou para pensar que quem está aí do teu lado é uma amizade que nós estamos fazendo para a eternidade? Eu espero encontrar você lá, né? Espero que você esteja orando para que eu chegue lá também, né? Vamos caminhando. Mas vamos seguindo caminhando juntos, meus irmãos, construindo essa comunidade que se cuida, que enfatiza, que vivencia, que valoriza aquilo que tem valor eterno. Se a gente se render ao que a nossa sociedade ensina, a gente só vai correr atrás daquilo que não é eterno, daquilo que é perecível, que é passageiro, daquilo que não é permanente. Invista naquilo que é eterno. Gaste tempo com isso. Ore por isso. Passe mais tempo com seus filhos. Passe mais tempo com seus idosos. Tem idoso na tua família, na tua casa? Passe mais tempo com eles. Isso é riqueza eterna, meus irmãos. É riqueza eterna. A gente tem o mau costume de valorizar quando vai embora. Já pararam para pensar? Não vem aquela sensação, nossa, eu devia ter ido lá mais. Devia ter gastado um pouquinho mais de tempo. Não deixe, meus irmãos, que esse tipo de sentimento de investir naquilo que é passageiro faça você perder tempo, de investir naquilo que é eterno. Não perca esse tempo. Não perca esse tempo. Invista a sua vida, o seu tempo no que é eterno. Isso não tem preço. Meus irmãos, Deus é eterno e nos convida à eternidade. E eu pergunto, você vai continuar vivendo em função desse mundo passageiro, desse mundo superficial, desse mundo finito, ou você vai se entregar ao Deus eterno? Quero terminar essa mensagem orando com você. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Como é que tem sido a tua vida? Você crê no Deus eterno? Nós perdemos a eternidade, meus irmãos. Foi uma grande perda. Uma perda sem precedentes. O pecado nos tirou esse grande privilégio de viver ao lado de Deus eternamente. Mas Jesus reconquistou esse direito para nós lá na cruz. E agora Deus nos chama para viver uma nova perspectiva, com novos valores, um novo jeito de enxergar a vida, um novo jeito de enfrentar a morte, um novo jeito de encarar os problemas do dia a dia, sejam eles mais fáceis ou mais difíceis. Deus nos convida a viver e investir naquilo que é eterno. Como tem sido a sua vida?
Você tem vivido fora dessa perspectiva da eternidade? O que tem motivado o teu caminhar? Feche os teus olhos, vamos conversar com Deus. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque na tua grandeza, na tua eternidade, o Senhor não se esqueceu de nós, Pai. Nós somos finitos, pequenos, mortais. Nós nos afastamos do Senhor por causa do pecado, Deus. Mas que alegria é termos acesso à vida eterna, termos acesso à eternidade por meio de Jesus, Pai. Aleluia por essa vitória que foi conquistada por nós. Aleluia, porque nós temos o privilégio de podermos receber esse dom gratuito de estar ao teu lado eternamente, Pai. Nós não queremos mais viver fora dessa perspectiva, Pai. Fora da perspectiva da eternidade. O Senhor nos chama a viver dessa forma, encarando a vida, a morte, os problemas, redefinindo os valores, a partir de uma vida transformada, a partir de uma vida entregue ao Senhor. Por isso, Pai, traz essa perspectiva da eternidade para nós. Nós possamos investir naquilo que é permanente, naquilo que é duradouro. Nós possamos, Senhor Deus, valorizar essas verdadeiras riquezas que nós temos no Senhor. Nós entregamos as nossas vidas, Pai. Se há alguém aqui no nosso meio que não crê no Senhor Jesus, ou que não está vivendo essa perspectiva da vida eterna, Pai, que o Senhor alcance esse coração, que o Senhor transforme esse coração, Pai, que o Senhor traga essa esperança da vida eterna, essa perspectiva nova de vida, Pai, para todos os corações, Senhor Deus. Nós possamos honrar o Teu nome em todas as coisas e convidar mais pessoas para crer na eternidade, para crer no Senhor, que é o Deus eterno, para crer na vida eterna que nos é oferecida em Jesus, Pai. Que bênção, que dádiva, louvado seja o Teu nome, assim nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém. Gostaria de convidar a equipe musical para entoarmos o hino 283. Convido a igreja para se colocar em pé para cantarmos esse hino. Levanto contigo
destino me leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Com o Pai agora temos, oh Jesus, real perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Irmãos, agradecemos a participação de todos no culto de hoje. Gostaria de convidá-los para a semana que vem, que é o segundo domingo, para a escola dominical, e o culto com a entrega dos dízimos e do quilo e a ceia do Senhor. Eu vou fazer a oração e logo após o pastor Ricardo vai impetrar a bênção. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é eterno, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não habita nessa existência, mas todas as coisas habitam em Ti, Senhor. Muito obrigada porque tudo converge para o Senhor, meu Deus. Que nós possamos viver esta vida, Senhor Jesus. Que a nossa existência, Senhor, aponte para o Senhor. E que nós possamos começar isso a partir de já, Senhor. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família. E que nós possamos, Senhor, estar sempre em Sua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a presença do Deus eterno, nosso Pai, de Jesus, o Pai da eternidade, e do Espírito Santo, o eterno Consolador, seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.